Antes de assistir o vídeo, por favor clique no sininho aqui do lado para ficar ligado nos nossos vídeos sempre que forem lançados. Vocês sabem que costumo dar crédito a pessoas que fizeram profecias que realmente se cumprem, como um homem que se diz profeta, o David Yower. Mas meu objetivo aqui é abordar um tema mais intrigante do que este. Existe um outro indivíduo que surgiu no Brasil, porém já se foi há algum tempo. Este mesmo disse que no dia em que ele morresse, o Brasil inteiro estaria em festa. E por incrível que pareça, ele morreu, ou melhor, desencarnou aos 92 anos. Exatamente no dia em que o país se tornou pentacampeão na Copa do Mundo. A sua segunda revelação, ou melhor, profecia, aponta para o ano de 2019, onde o futuro da Terra estaria nas mãos do homem, e o destino poderia ser alterado conforme suas ações. Gente, nós sabemos que o mundo está repleto de falsos profetas, então temos de ter cautela, cuidado e ser cautelosos ao dar ouvidos a coisas que muitos dizem por aí. O que a Bíblia cristã nos diz a respeito dos falsos profetas? Em Mateus 7, versículo 15, 16 e 17, nós vemos: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Um misterioso e humilde homem chamado Chico psicografou mais de 450 livros. Nunca admitiu ser o autor de alguma dessas obras, apenas reproduzia o que os espíritos lhe ditavam. Por esse motivo não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros, tendo sempre cedido os direitos autorais para instituições de caridade. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares em português, com traduções em inglês, espanhol, japonês, esperanto, francês, alemão, italiano, russo, mandarim, romeno, sueco, grego, húngaro e braille, entre outros. Psicografou também cerca de 10 mil cartas. Cartas essas que foram de mortos para suas famílias, nunca tendo cobrado nada por isso. As cartas eram tidas como psicografias autênticas pelos familiares e algumas chegaram a ser aceitas como provas em casos de julgamentos jurídicos. Este foi um dos homens mais importantes no espiritismo. Agora imagine alguém que tinha tudo para ser milionário e bem-sucedido, abriu mão de tudo que conquistou para ajudar a milhões de pessoas famintas ou desamparadas. Se pelas boas obras um homem bom é reconhecido, então podemos dizer que este preenche muitos dos requisitos para ser considerado um homem de boas ações, ou gerador de bons frutos. Agora, sem querer defender ninguém, vamos examinar nas escrituras da Bíblia Sagrada, que é a religião predominante no Brasil, o que ela nos diz a respeito da consulta de mortos, pessoas que partiram dessa para melhor. Em Deuteronômio 18, versículo 11, nos diz que quem consulta os mortos é considerado uma abominação ao Senhor. A história onde Saul consulta um feiticeiro para trazer o espírito do morto Samuel resultou em sua morte, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, e por causa da palavra do Senhor, que ele não guardou, e por ter consultado uma necromante. Em 1 Samuel, capítulo 28, 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, nós podemos ver isso claramente. Quanto aos adivinhadores, ainda existem citações em Levíticos 19, versículo 31, que nós encontramos algo do tipo: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora voltemos ao Espiritismo.
O Espiritismo acredita que exista um outro mundo, onde espíritos vivem e nós podemos conversar com eles através de pessoas que desenvolvem uma certa técnica. Essas pessoas são chamadas de médiuns, e uma das pessoas mais conhecidas do Brasil por ter esse dom foi o Chico Xavier. O Geraldo Lemos Neto teve uma conversa com ele antes do falecimento do médium. O próprio criador da religião espírita, o Kardec, não possuía essa capacidade de se comunicar com os espíritos, ou aquilo que ele acreditava que fossem espíritos. Ele fazia isso através de outras pessoas. Chico diz que teve várias conversas com entidades espirituais que podiam ver o futuro em vários anos para frente. Para comprovar que isso realmente poderia ser verdade, Geraldo diz que, em um livro chamado O Espiritismo e as Grandes Transições, um médium já tinha acertado que o homem iria à Lua. O Espiritismo também acredita em várias entidades da religião católica. Uma delas é Jesus, e foi justamente ele, segundo Chico Xavier, que fez todas as previsões para um mundo em 2019. Chico Xavier nos informou que havia sido dado à humanidade terrestre um período extra de tempo de 50 anos, a partir do momento em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, que foi em julho de 1969. Segundo Chico, Jesus teria dado um prazo de no máximo 50 anos, contando a partir de 1969, para que a humanidade entrasse em paz. Caso isso não ocorresse, o mundo pagaria caro por isso. Se você fizer as contas desde que o homem pisou na Lua em 1969, contando 50 anos à frente, isso dará exatamente em 2019. Mas essa profecia ela não é completamente ruim, ela tem seu lado positivo. Caso não aconteça a Terceira Guerra Mundial, que segundo Chico é o que causaria no futuro a ira de Jesus, em 2019 teremos a capacidade de nos desenvolvermos mais rapidamente e em paz, a caminho de uma comunidade interestelar, gerando avanços ainda desconhecidos, entrando numa sociedade mais fraterna e mais justa. A Terra será um mundo em regeneração, cura de doenças que ainda são consideradas incuráveis. A prosperidade alcançará a todos, as pessoas comerão o que plantam, o desenvolvimento da agricultura, a tecnologia para a guerra será extinta e trabalhará somente para o bem e para o progresso da humanidade. A ciência vai se expandir de forma inacreditável, contará também com uma intervenção divina. As pessoas começarão a entender umas às outras, e uma era de paz finalmente chegará. Agora entraremos no lado mais obscuro dessa profecia. Caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começará a Terceira Guerra, mas quem iria terminá-la? Seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra cansada dos desmandos humanos? E seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e aquelas ondas, as tsunamis. Em consequência disso, veríamos a explosão de vulcões há muito tempo extintos. Enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os povos do globo com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares. E neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte de nosso globo terrestre. Em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande progresso de espiritualização planetária. Ainda se ocorrer a Terceira Guerra, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado
mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os novos imigrantes. A nova era da Terra, neste caso, demoraria mais tempo para chegar, com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos. Nosso Brasil, como o conhecemos hoje, será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco, e aos brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste, somados a Goiás e ao Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e Venezuela. Os europeus irão ocupar os estados da região sul do Brasil, unindo-se ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intricado processo tem a sua ascendência espiritual. Somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. O Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e de tsunamis nas zonas costeiras. Acontece que, de acordo com o médium, o impacto por aqui será bem menor se comparado com o que sobrevirá no hemisfério norte do planeta. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária aqui na Terra. Temos diante de nós 2 caminhos a seguir: o caminho do amor e da sabedoria, que nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva, e o caminho do ódio e da ignorância, que nos levará à maior decadência de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora, individuais e coletivas. Oremos muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir pelo caminho da verdade e da vida.